E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Ztubers. Hoje Ztubers responde, pelo que eu tô vendo aqui, o perfil das perguntas é muito sobre Deus como Criador. Bom, primeira pergunta é qual a aparência de Deus? Deus não tem aparência alguma. Assim, nós somos criados em imagem e semelhança. Pensa a quantidade de pessoas que nós temos, diferentes, com nariz, cabelo e tal. Mano, imagina isso tudo misturado, Deus ia ser uma coisa muito estranha. Mas Deus não tem uma coisa física, porque Deus, de acordo com a Bíblia, ele é espírito. Olha, em João 4:24 diz o seguinte: pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não tem um corpo físico. Ele é um ser espiritual. Por isso que Deus é onipresente, porque ele não tem um corpo físico. Jesus, quando ele encarnou e teve um corpo físico, ele ficou limitado a um espaço. Ele mantinha a onisciência, mas ele naquele momento escolheu não ser onipresente, mas isso é um papo para um outro, os youtubers respondem. Mas Deus, ele tem essa característica de ser espiritual. Mas tem uma passagem que eu quero trazer de curiosidade aqui, que é o momento em que Moisés pede para Deus que ele quer vê-lo. E Deus é muito sincero com Moisés e diz: se você ver a minha glória, quem eu sou de verdade, a minha santidade, todo o meu poder vai te consumir. Porque Moisés ainda estava no pecado, né? Ele não tinha ali vivido uma redenção, né? Apesar de crer na promessa e tudo de Jesus, ele ainda tinha o pecado ali, estava lutando com a parada. E aí Deus fala: vamos fazer o seguinte, eu vou colocar minha mão e vou esconder parte de quem eu sou para você não ser consumido e você vai ver parte da minha glória. Aí eu quero ensinar uma coisa para vocês que se chama, é uma palavra difícil, tá? Antropomorfismo. Coloca aqui embaixo, antropomorfismo. Que é a ideia de a gente usar elementos físicos humanos como mão, braço, olho, boca e atribuir e colocar para Deus. O braço forte de Deus. Deus tem um braço? Não, ele não tem um braço físico, mas a gente entende quando a gente diz o braço forte de Deus nos protege. É uma forma da gente entender um pouco melhor certas características de Deus. Bom, a próxima pergunta, difícil, hein? Tentei gravar várias vezes. Sério. Por que Deus não força o diabo a pedir desculpas para ele? Acho que tem um ponto aqui que primeiro é acreditar que Deus vai forçar alguma coisa. Se estiver dentro do plano de Deus, dentro do plano dele, ele faz as coisas acontecerem por ser soberano e conhecer todas as coisas, todas as variáveis e porque ele define o roteiro das coisas. Só que tem uma questão aqui que é muito mais profunda do que esse lance de Deus forçar alguém a alguma coisa ou exigir que peça perdão pra mim, que é uma questão de que o diabo não vai ter salvação, ele não vai ter redenção nem perdão, mesmo que ele se arrependa. Pra explicar aqui, eu vou usar um elemento da cultura pop, que é do Senhor dos Anéis, que é o personagem Sauron, que é o vilão do Senhor dos Anéis, que ele é descrito como um ser mau. Ele nem sempre foi mal, ele inclusive é uma referência do Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, ao diabo. Ele nem sempre foi mal, mas em algum momento ele se rebelou, decidiu ir contra e ele se torna um ser plenamente mal, que é ruim, que quer destruir tudo. E o diabo foi da mesma forma. Ele não tinha, que nem o ser humano que teve o fruto proibido, proibições, regras, não tinha isso. Porque ele foi criado perfeito e ele decidiu, dentro do próprio coração, se rebelar contra o Deus Criador, que é imensamente mais poderoso. Ele conhece Deus muito mais do que a gente. E ele escolheu ser contra. E ele não vai ter perdão também, porque a gente, que também muitas vezes escolhe ser contra Deus, cometer um pecado, Jesus ele se sacrificou no nosso lugar. Mas o sacrifício dele tem uma questão muito importante que é o quê? Ele se encarna como ser humano. Então ele traz perdão para a humanidade. Ele se faz um ser humano para pagar o preço do pecado da humanidade. Para que a humanidade, o homem, a mulher, recebam perdão. O diabo não tem acesso a isso. A história foi completamente diferente com a humanidade. Teve o fruto, teve regra, teve desobediência, mas logo na sequência Deus já promete redenção e salvação. Ele não vai ter acesso a isso. A gente tem a Bíblia, que já está tudo descrito, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que a gente precisa saber está aqui. E a Bíblia diz que vai ter juízo, consequência e a destruição dele. Ele vai perder de forma completa no final das contas. O diabo não tem poder algum. E Deus não vai forçar, ele não vai ter acesso a perdão, porque ele foi a fonte da rebeldia contra o Deus Criador. Mas eu não forço ninguém, assim como Deus não força ninguém, mas eu confesso que ia ficar muito chateado se você não der um like nesse vídeo, porque deu mó trampo responder as duas perguntas finais, e você então dê um like nesse vídeo, se inscreve, compartilha com alguém, principalmente porque
Tem muita gente com dúvida, eu sei que talvez você tenha algumas outras, então escreve aqui embaixo nos comentários pra gente continuar respondendo e tirando as suas dúvidas, ó, sabe por meio do quê? Por meio disso aqui, porque eu não respondo nada na minha cabeça, tem base bíblica. Vamos lá, uma mais leve. Leve nada, hoje tá super difícil, velho. Se não fosse o pecado, seríamos imortais? Meu, é não, mas sim ao mesmo tempo. Eu quero ler um texto pra vocês aqui que se encontra, no comecinho aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 22, que diz o seguinte, eu acho que eu vou ler o 23 também, tá? Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Pausa aqui, o que aconteceu? Lembra que Deus criou o ser humano, colocou ele no jardim tinham duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal, que tinha o fruto que eles não podiam comer, e a árvore da vida. Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe uma consequência para eles. Eles não ficaram iguais a Deus em poder, mas semelhantes em conhecer o que é bom e o que é ruim. E agora eles estão debaixo de uma maldição que vai inclinar eles a sempre querer o mal e o ruim e viver a consequência do pecado que gerou uma separação deles com Deus. Tanto que quando Deus vai falar com Adão ali, pós a queda, Adão e Eva sentem medo de Deus e fogem. Isso nunca tinha acontecido. Guarde isso aí, tá? Vamos seguir. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. A ideia que dá a entender aqui é que se eles comessem o fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente. E antes eles tinham acesso a essa árvore, e eles podiam comer. Deus não falou, ó, não é para comer nem da do conhecimento do bem e do mal, nem da vida, tá? Não, ele falou que é só a do conhecimento do bem e do mal, porque trará uma consequência ruim. A outra eles podiam. Então quer dizer que Adão e Eva tinham acesso a uma árvore que daria uma vida eterna para eles. Só que, se eles continuassem comendo dessa árvore, depois de comer a do conhecimento do bem e do mal, eles viveriam eternamente debaixo do pecado. Se a gente está vivendo dificuldades hoje, questões emocionais pesadas, ansiedade, pânico, guerra, isso tudo é fruto do pecado que está em nós, que nos oprime e que está aqui dentro. Imagina viver a eternidade sujeitos a esse pecado, né? Se a gente não aguenta lidar com as nossas emoções, que a gente não tem controle delas por causa do pecado, imagina viver a eternidade nessa frustração, nesse vazio. Deus não queria aquilo. Então, ele tira eles do jardim e eles perdem acesso a uma árvore que daria para eles uma vida eterna, vamos dizer assim. Só que é muito interessante porque a árvore da vida, na verdade, ela é só uma referência ao que Jesus vai trazer para a humanidade. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, como eu já expliquei na pergunta anterior, é como se você comesse desse fruto. Você tem acesso à salvação eterna. Que mesmo se a gente morrer fisicamente aqui, um dia ele vai nos ressuscitar, nos dar um novo corpo, e a gente vai viver uma eternidade conhecendo Deus, criando coisas, vivendo de forma plena e satisfeita numa relação com Deus e exercendo o ser imagem e semelhança perfeitos dessa vez.